Você sabia que o Evangelho de Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito? Sabia que existe uma teoria que ele originalmente foi escrito em hebraico? Quer saber mais sobre o Evangelho de Mateus e fatos impressionantes como esse? Fica ao final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Fatos Impressionantes da Bíblia para falar um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus. E hoje eu vou te falar fatos impressionantes sobre o Evangelho de Mateus que eu tenho certeza que você não sabe. Vamos lá. Primeiro, o foco do Evangelho de Mateus, além dele pertencer ao Evangelho sinótico, não sei se você sabe disso, o Evangelho de Mateus pertence aos Evangelhos sinóticos. Tem um vídeo meu falando só sobre os evangelhos. Vou ver se eu deixo o link na descrição. O que são os evangelhos sinóticos? São os evangelhos que falam praticamente a mesma coisa ou contam os mesmos milagres, a mesma história. E o livro de Mateus é um desses livros. Apesar disso, ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Tudo leva a crer, quando nós vamos examinar as fontes mais antigas depois da Bíblia, que o livro mais antigo a ser escrito foi o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, dois evangelhos. Mas no Novo Testamento foram as epístolas, não os evangelhos, mas os evangelhos foi o Evangelho de Marcos. Mas existe a teoria agostiniana. O que é a teoria agostiniana? De Agostinho. Mas Agostinho não é uma fonte ali próxima do fechamento do cano. Então nós não consideramos. Mas a teoria agostiniana leva em consideração como se Mateus fosse o primeiro evangelho a ser escrito. Mas só a teoria agostiniana mesmo. O evangelho de Mateus foca no reino de Deus. Constantemente você vai ver o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, focando no reino. Outra coisa, dos 4 evangelhos, eu já falei aqui no vídeo, apenas 2 são apóstolos. E um desses é Mateus. Mateus ele teve a oportunidade de presenciar ali em tempo real os acontecimentos e os milagres narrados. Mas isso não exclui o fato dele ter possivelmente utilizado de uma outra fonte. Muitos dos teólogos acreditam, dos pesquisadores, que ele usou uma fonte Q para comprovar ou para comparar ou para usar de base. E também a fonte de Marcos. Isso mesmo. O Evangelho, mesmo ele tendo escrito, mesmo ele tendo presenciado, perdão, para escrever, ele comparou as fontes. Outra coisa é que o Evangelho de Mateus acredita-se que originalmente ele foi escrito para um público judaico. Então é possível que ele tenha sido escrito em hebraico. Inclusive, alguns dos pais da igreja atestam isso com com profunda exatidão. Eles falam: olha, o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Apesar de nós não acharmos nenhuma fonte ainda de Mateus em hebraico, não foi achado nem Mateus nem em hebraico nem em aramaico, muito menos evidências internas no texto que tenha sido escrito em hebraico. Mas os pais da igreja atestam isso, que ele foi escrito em hebraico. Outra coisa é o seu título. Outro dos seus títulos é Pentateuco Cristológico. Acredita-se que originalmente o livro de Mateus foi escrito em 5 livros, como o Pentateuco, justamente por estar originalmente escrito a um público judaico. Ele escreveu dividido em... Sobre a autoria de Mateus, também não é algo que pode ser afirmado com 100% de certeza, não, porque não há evidência interna no texto de Mateus que foi Mateus que escreveu. Não está escrito ali como algumas epístolas paulinas começam, por exemplo, eu, Paulo, algumas vezes eu, Paulo e Timóteo. Paulo constantemente se identifica nas epístolas. E outras epístolas que poderia dar o exemplo aqui de autores que se identificam originalmente na saudação. Já o Evangelho de Mateus não há essa identificação. Porém, quando nós vamos ver os pais da igreja, papias especialmente do primeiro século, e nós temos Eusébio de Cesareia, que além de ser um dos
da patrística, foi um dos historiadores, do primeiro historiador, se não é o primeiro da igreja, comprovam que foi Mateus que escreveu, que eles tiveram contato direto com os apóstolos. E de acordo com a fonte deles, em contato direto com os apóstolos, foi Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus. Ah, mas por que está escrito lá Mateus, Igor? É que os copistas colocavam um título em cima, ia passando para o outro copista, copiando o título, copiando o título. Ele não perguntava, será que foi Mateus mesmo que escreveu? Ele só copiava. Então tá lá, chegou, vai chegar hoje na sua Bíblia escrito Mateus, mas não há evidências internas no texto. As evidências, nós falamos de evidência da tradição. A tradição atesta que foi Mateus, porém não há evidências internas. E o Evangelho de Mateus, ele foca em muitas coisas. Foca na paixão de Cristo, foca no ministério de Cristo e, além disso, de apresentar Cristo como o Messias. Por estar escrevendo ao público judeu, ele vai fazer muitas referências de Isaías e de outras passagens bíblicas para comprovar que Jesus era realmente o Messias. E além disso, nós temos em Mateus a referência do início ou fundação da igreja, a confissão de Pedro. Nós temos passagens épicas, e como a morte e a ressurreição de Cristo. E Mateus deixou inúmeros legados para nós. Eu não sei qual é a parte que você mais gosta. Se são os milagres, se é o nascimento de Jesus, se é a genealogia. Mateus é um dos dois evangelhos, não são todos, que começa com genealogia. Ele se preocupa comprovar a messianidade de, eu não sei nem se pode se falar dessa palavra mesmo, né? Mas que Jesus era o Messias, a messianidade, vou usar essa palavra mesmo, se não pode, eu estou inventando agora. A messianidade de Jesus é um evangelho que traz inúmeras contribuições para nós. Você tem alguma dúvida sobre o evangelho de Mateus? Comenta aqui embaixo, que eu faço um vídeo respondendo sua pergunta. Gostou desse vídeo? Deixa o like e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí, os melhores do mundo.